vendo tudo. Dos 7 aos 14 anos é a fase de modelagem, em que, baseada nestas experiências, nesses conhecimentos adquiridos, a criança vai modelar o seu caráter, o seu ser, a sua personalidade, dos 7 aos 14 anos. E dos 14 aos 21 anos é a fase de socialização. É quando a criança vai procurar o seu grupo social e vai procurar aquele com que tenha afinidade. Se for uma criança bem formada, vai procurar amizade com outras crianças bem formadas. Se for uma criança formada de maneira incorreta, vai procurar aqueles que também foram formados de maneira incorreta. E aí está, mais uma vez, a nossa responsabilidade diante da criança, diante do Filho de Deus, da Filha de Deus, colocada sob nossos cuidados. Tudo que fizermos, temos que parar e pensar: será que eu estou dando um bom exemplo? E uma coisa interessante, o ser humano é a única criatura que vai ficando velho, vai querendo dar conselhos. E alguém já disse que quando ele não pode mais dar maus exemplos, ele quer dar bons conselhos. Mas não adianta os conselhos, porque o que se fixa são os exemplos. Albert Schweitzer disse: o exemplo não é a melhor forma de educação, é a única. Aquilo que nós ouvimos entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aquilo que nós vemos, grava-se, fica marcado. Dia da criança. Quantas vezes no passado nós vimos crianças fazerem o que estão fazendo hoje? Os que são da minha geração, da minha era, não tão longe assim como vocês estão pensando, jamais podiam imaginar uma criança na escola levar uma arma para voltá-la contra seu colega, ou contra o professor, ou contra a professora. Isto era inimaginável. Não se podia sequer sonhar com uma coisa dessa. Aliás, seria um pesadelo. Jamais se pensou que na mochila de uma criança, junto com seus cadernos, com seus livros, com seu material escolar, estivessem também drogas. Jamais. E o que nós percebemos é que em nossos dias, a criminalidade, que outrora era coisa de adultos, passou depois para jovens, está chegando agora a crianças. É possível imaginarmos um menino de 10 anos de idade levar uma arma à escola e atirar contra a sua professora e em seguida contra si próprio? Se ouvíssemos isto lá atrás, acharíamos que era uma coisa por demais fantasiosa, por demais horrível para ser verdade. Entretanto, aconteceu há pouco tempo. E por aí, pelas escolas, encontramos casos e mais casos de crianças, não jovens, não adolescentes, crianças, se envolvendo em brigas violentas, com armas, ameaçando professores e professoras, usando drogas e fazendo tráfico de drogas. O que está acontecendo? Certamente que os pais não estão tendo o cuidado que deveriam ter. Certamente que os pais não estão acompanhando como deveriam acompanhar a evolução dos seus filhos. Algumas coisas contribuíram para isto. Na minha infância, e volto a dizer, não faz tanto tempo assim, mas aí eu vou começar a falar, vocês vão começar a fazer conta. E não adianta querer passar um mata-borrão, e o mata-borrão já denuncia. Mata-borrão?
Pois é. No meu tempo, não havia televisão, na minha infância. Alguns estão pensando, puxa, pois é, não havia televisão. Não sabíamos o que era isto. Tínhamos rádio. E como morávamos no interior, lá em Presidente Prudente, o que mais nós ouvíamos era chiado. Você ligava aquela caixa enorme, aquela linhazinha vermelha, e você girando para lá e para cá, procurando alguma coisa audível. E era difícil. Mas às vezes conseguíamos. Quando nos mudamos para aqui, para São Paulo, também não havia ainda televisão. Começou aí a televisão, estava no comecinho. E eu sempre digo que nesse comecinho da televisão, o que nós mais assistíamos era o canal da Mancha. Porque era ligar o aparelho e aparecia uma mancha, um borrão. Vocês estão rindo? Quem morava em casa, em Sobradinho, sabia que alguém tinha que ir ao telhado, acertar a posição da antena, mais para lá, agora, isso, não, mais para cá, peraí. Um pouquinho para cá, pouquinho, para ver se melhorava. E lá dentro, naquela anteninha bandida, sem vergonha, telescópica, o que se colocava? Vocês são desse tempo, né? Se entregaram. Bombril. A milésima-segunda utilidade do Bombril, que tinha 1001 utilidades. A milésima-segunda. Servia para dar brilho às panelas e também visibilidade à TV. Começou aí uma fase diferente, porque lá atrás, sem televisão, e às vezes até sem rádio, nós tínhamos a conversa dos filhos com os pais. Nós terminávamos o jantar e não tínhamos o que fazer, porque não havia o rádio nem a televisão. Então conversávamos, falávamos daquilo que nós tínhamos visto, ouvido, das dúvidas que tínhamos, e os nossos pais nos esclareciam. Às vezes puxavam a orelha, davam orientações, mas estávamos dialogando. Quando veio essa maquininha de fazer doido chamada televisão, a coisa mudou. Você poderia conversar um pouquinho no intervalo. E se a propaganda fosse boa, nem aí você podia conversar. O resto do tempo, a concentração dos adultos era para com a TV, aquela TV horrorosa, em preto e branco, com aqueles fantasmas todos. Quem não acreditava em fantasma passou a acreditar, porque ele estava ali na televisão, aqueles fantasmas todos. Depois disso, a coisa passou a mudar. E ainda nessa época, nem todos tinham televisão, lembram-se disso? O que nós tínhamos mais era a figura do televizinho. Era aquele vizinho que tinha televisão, ia todo mundo para lá. Mas não era o tempo todo, então havia ainda tempo para conversarmos em redor da mesa. Isso desapareceu. Com a popularização da TV, cada um tem o seu aparelho e vai para o seu quarto e nem mais assistem juntos à programação. E aí veio o primo mais cruel da TV, que é o computador. Pronto. Acabou a conversa. E o que é mais grave, acabou aquela brincadeira que havia no meu tempo. Nós brincávamos na rua. Menino com menina, menina com menino. Homem com homem. Homem com homem. Mulher com mulher. Faca sem ponta, galinha sem pé. Não sei o que quer dizer isso, mas era o que a gente dizia. Homem com homem, mulher com mulher. Mas nós brincávamos de pique, jogo de bolinha de gude,
pega-pega e tantas outras coisas em que nós tínhamos interatividade. Às vezes esquentava lá a situação, saía-se para uns tapas, mas eram coisas sem maior consequência. Era um tapinha daqui, de lá, e acabou. Não dava o que dá hoje, de homicídio, de crime, de assassinato. Mas, ora brincando, ora brigando, entre tapas e beijos, nós interagíamos com alguém como nós, de carne e osso. O que acontece hoje? Não há interatividade humana. Lá está o garoto diante de uma máquina. E diante dessa máquina ele consome todo o seu tempo livre e às vezes até aquele que não é livre. Está lá, longe do contato humano, longe da convivência de seus pais e de seus amiguinhos. E isso faz com que ele não crie o sentimento humano, o calor humano, porque é ele uma máquina. E como ele não pode interferir na máquina, a máquina interfere nele, tornando-o também um ser mecânico, um ser frio. Isto tudo vem à nossa consideração sobre a criança. E para terminar, no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, as crianças estão chegando para junto de Jesus e seus discípulos querem afastá-las. E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O capítulo anterior, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, traz um episódio em que os discípulos estão acompanhando Jesus na sua jornada e discutindo entre si qual deles seria o maior. Estão percebendo que humildade ainda não era um apanágio deles. Jesus sabia o que era, pegou um garoto, colocou entre eles e disse: quem quiser ser o maior, faça-se como esta criança. Porque quem não se converter em uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Ao dizer isso, eu quero pedir a vocês que deem atenção à sua criança interior, que despertem e mantenham ativa essa criança interior, que não tem maldade, que não tem malícia, que não tem ódio, que não tem ressentimento. É essa criança que nós temos que ser, porque Jesus disse: se não vos converterdes em uma criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Que sejamos todos felizes, então, neste que é o nosso dia, o dia da criança. Obrigado.